as coisas começaram. Ficou quanto tempo no Grêmio? Eu fiquei do Grêmio 4 anos no total. E depois tive essa proposta do Bayer Leverkusen. Como que foi, assim? Como que são essas negociações com um time europeu? Chega para você, você sabe pela imprensa primeiro, como que é? Então, na verdade, muita coisa na minha vida assim, é muito curioso, né? Porque nós fomos jogar um jogo da Copa Libertadores contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Tá. Eu era titular do Grêmio e tal. E o treinador do Bayer Leverkusen, Christoph Daum, ele foi olhar esse jogo, mas foi olhar um outro jogador. Do Grêmio ou do Grêmio? Do Grêmio, Zé Alcindo, tá. Até meu colega. E esse jogo eu arrebentei, assim, eu fui muito bem. Fiz gol. E aí chegou, eu lembro, né, que o pessoal me contou que chegou no final do jogo, né, tava o pessoal do Grêmio lá com o treinador, ele olhou o jogo e tal, e perguntaram pra ele, e aí, gostou e tal? Eu digo, não, Zé Alcindo, muito bom jogador, mas eu quero aquele número 10, que era eu, né, eu jogava com a 10 no Grêmio. Aí ele disse, eu quero o número 10. Eu, não, mas esse aí não tá à venda. Eu falei, não, mas eu quero esse. Esse não tá à venda é muito bom, né? Mas eu quero esse e tal, porque é esse aí que a gente tá precisando. Aí foi aonde começaram as negociações, né? Eu tive também teve uma situação que com 18 anos eu machuquei meu joelho, eu tive uma lesão muito grave. O quê? No joelho cruzado. Cruzado anterior? E eu tenho uma perna mais curta que a outra, de nascença. Já tinha ou por causa... Já tinha. Ah, não foi por causa da cirurgia? Não, já tinha. E isso nunca me atrapalhou, assim, nunca tive problemas por isso. E o que aconteceu? Quando eu fiz a cirurgia, algumas pessoas falaram, cara, esse cara não vai jogar muito tempo. Por quê? Porque às vezes tem uma lesão de joelho, eu tinha a perna mais curta, aí pensaram que era por isso. Ah, entendi. E tal, realmente eu tenho uma diferença de 2 centímetros, muita diferença, muita diferença. E tentaram na época, vamos ter que botar palmilha nesse cara, porque senão não vai jogar. E eu não me adaptei a nada. Sempre... Sem palmilha? Sem palmilha, sem nada. E a recuperação da cirurgia, como foi? Eu levei 1 ano, porque na época era gesso ainda, não aquela coisa. Não é que nem coisa. agora, né? Que é mais rápido, né? Agora, 3 meses, você já está movimentando a perna. E a recuperação é difícil, né? Difícil. Imagina, 18 anos de idade. E ainda o medo, né, de você se lesionar de novo, não é? Quando volta? O medo de voltar, a gente não sabe se tá bem, enfim, né? E imagina, 18 anos, né? 18 o pessoal anos fala que fica até melhor do que antes, quando faz cirurgia, não é? Fica mais forte, né? Porque, mas assim, tem todos esses medos, né? Mas quando você recebe a proposta da Alemanha, você já estava recuperado? Não, eu já estava recuperado. Eu até voltei nessa história porque falaram que eu teria aí 5 anos só de carreira. Nossa. Em função do meu joelho. E foi aonde o Bayer Leverkusen, eles me compraram. E o Grêmio, o Grêmio me vendeu, porque não se vendia jogador com essa idade na época. O único... Mesmo? Eu lembro que eu acho que a única negociação para a Europa na minha época, que foi muito alta até, na verdade, foi a do Denilson para o Betis. Muito jovem. Muito jovem. Outros jogadores não saíram do Brasil nessa época. Né? Tanto que a seleção brasileira, praticamente todos os jogadores jogavam no Brasil na época. Depois começou essa coisa de sair muita gente. E sair novo, né? Sair novo. Então era muito difícil um jogador assim, com 19, 20 anos, sair do Brasil. E o Grêmio disse, cara, vamos vender então, né? Já que ele não vai ficar muito tempo, a grana é boa. Não sabemos se o joelho dele vai... O joelho vai durar. Olha os caras! E aí me venderam, eu fui pro Bayer Leverkusen. No Grêmio você já estava ganhando bem? Não. Tudo aconteceu muito rápido, mas era uma outra época, né? Assim, de questão financeira. Não, salários milionários? Não. Eu posso, assim, eu acho que naquela época, comparado a hoje, eu ganhava jogando no profissional 15, 20 mil reais, mais ou menos. E aí a proposta para a Alemanha era muito maior? Sim, não. Salário? Sim. Triplicava meu salário, na verdade, né? E até na questão, assim, a gente ganhava muitos prêmios, né? A gente chama o bicho, né? Porque o Grêmio ganhava muito naquele período. Ganhava muito, o Grêmio ganhou muitos títulos. Então eu aproveitava isso, né? O prêmio era sempre maior do que o salário para mim. O que vocês ganharam naquela época? Ganhamos Libertadores, ganhamos Copa do Brasil. Eu ganhei 2 Copas do Brasil pelo Grêmio, ganhamos a Libertadores, o Campeonato Gaúcho, Brasileiro. Nós fomos campeões também. Então, foi um período muito bom ali no Grêmio, assim, de títulos, né? E o Mundial, como foi? Nós depois perdemos para o Ajax. Então, como foi essa partida? Essa partida foi... pegamos, eu acho que o melhor Ajax de todos os tempos, né, cara? Poderia ser outro time, né?
E pegamos um time Como foi a sensacional. preparação, a ansiedade para esse jogo? Como que... Então, eu tava voltando de lesão ali. Eu machuquei o joelho e... Foi nessa época, então. foi bem nessa época, 95. Eu machuquei o joelho e nós tivemos o jogo no final do ano. Então eu corri para me recuperar, né, para pelo menos ficar no banco de reservas, consegui. Depois o Arilson, que estava jogando de titular. E acabou que nós perdemos os pênaltis, né? Foi um jogo muito difícil. Tivemos até chance de ganhar do Ajax, porque jogamos com 10 homens desde o primeiro tempo. Um jogador nosso foi expulso. Ainda isso, cara. Ainda isso. Os caras com timão e ainda jogar com um a menos. E o nosso time era bom. Nosso time era bom, assim. A gente tinha um conjunto muito bom. O Grêmio era muito... Tanto que aquela geração ali deu até o apelido assim, de time copeiro, né? Time que não se entrega nunca. E realmente, nosso time era esse. E mesmo jogando com 10 jogadores, conseguimos levar para os pênaltis. E aí acabamos perdendo. Mas foi uma experiência para mim muito boa. Porque, imagina, né, com 20 anos de idade, jogar um Mundial. Naquela época era muito difícil também. Copa Libertadores, ganhar Libertadores. Então, foi uma experiência muito legal. E aí, chega na Alemanha, como que é? Tua família, como foi? Então, eu cheguei na Alemanha, a gente tinha, claro, que alguns desafios, porque... Mas tua família falou, vai, como foi? Teve apoio? Não, eu tive apoio. Tive apoio dos meus familiares, porque é o sonho, né? Então a gente... É claro que eu não conhecia na época, quando se falava de Alemanha, não era... É uma coisa distante, como hoje. Né? Hoje, todo mundo olha o campeonato alemão, conhece os times, né? Eu lembro que passava um jogo só do campeonato alemão na televisão. E não era o nosso, porque passava mais do Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Então era muito difícil, as pessoas às vezes nem conheciam. Onde é que tá o jogador tal? Então era muito difícil. Hoje não. Hoje todo sábado, todo domingo, tem jogos na televisão, então o pessoal já conhece os times, né? Consegue ter mais informações. Então, eu imagino pra você, né, cara? Como vai ser? Como que é morar lá? Como que... Começou a dar uma pesquisada, começou a perguntar... Então, até a internet, né? Na internet a gente ligava, ficava né? Até internet conectar. lenta pra caramba, Até conectar. De comprar um guia, né, da Alemanha. Um guia, então era muito difícil, telefone, essas coisas. Então a gente se virava mesmo. Mas foi uma experiência muito legal, né? Por exemplo, vou contar uma aqui que eu tive, né, que o meu vizinho, na verdade, me ensinou lá quando eu cheguei. Vizinho alemão ou... Vizinho alemão. Porque Leverkusen, a cidade gira em torno da Bayer. Da Bayer Aspirina, né? Que, então tem a fábrica da Bayer lá, o próprio time, né? O Bayer Leverkusen, patrocinado pela Bayer. Então vem muita gente de fora para trabalhar na empresa. E o meu vizinho estava lá, o executivo da Bayer. E um dia eu tô vendo ele limpando a minha calçada, neve, e ele tá lá limpando a minha calçada. Eu olhei de fora assim, eu falei, cara, o cara tá limpando a minha calçada. Vou lá para agradecer, né, e tal. Aí saí na rua, fui falar com ele, meio que um alemão meio ruim, né, ainda. Aí fui falar com ele e tal, ele olhou para mim e falou, não, cara, você sabe que você tem que limpar a sua calçada? Porque se alguém cai aqui, você tem problema. Nossa, você é responsável. Você é responsável. Eu falei, sério isso? Ele, sim, cara, você tem que limpar a sua calçada. Aí eu falei, pô, mas eu já tô, no caso, agradecendo. Não, eu imaginei que você não sabia e tal. Cara, olha... E aí eu tô fazendo pra você. Eu falei, pô, que legal, cara, obrigado mesmo. Aí, então essa foi... Ele é um povo assim, de prestativo, Eu achei, assim, eu me senti muito bem, né? Eu acho que todas as dificuldades que as pessoas me falavam... Claro, a questão da língua, né? É sempre difícil. Mas quando eles sabem que você não fala... Eles te ajudam. Eles tentam ajudar. Mas eles são mais sérios ou mais alegres? Como que é o povo alemão num geral, assim, que você achou? O alemão, ele é assim, ele é mais frio, mas se ele é amigo, ele é amigo. Ah, tá. Então é aquele cara que, cara, se pode gosta contar de com você, ele? você pode contar com ele. Né? Então eu tive essas experiências na Alemanha, né? E do time, a recepção, como foi? Bom, a recepção foi boa em função que... Você foi lá para ser titular, para brigar por posição, como foi? Falaram? Eu fui para ser titular, assim, eles sempre contratam jogadores, na época contratavam para ser titular. Ah, tá. Claro que sempre tem, eu cheguei lá, fiquei alguns jogos no banco de reserva e não entendia isso. E não te falavam? Porque no Brasil a gente não entende, pô, o cara me contratou para mim chegar no banco, mas eles têm como, assim, não é uma regra, mas é uma mentalidade de colocar os jogadores para se adaptarem.
Pega no banco, cara vai chega, escutando, vai vendo como que é o time. entra, né? Vai começando a se adaptar. Faz sentido, né? E eu não entendia isso, porque eu já queria jogar. Cara, brasileiro não gosta, né, de ficar no Claro. banco. Então eu Tava treinando bem? já estava treinando bem, enfim, né? Mais maduro também, né? Entendendo que realmente era uma oportunidade. Né? Eu sempre fui muito focado também em questão de treinamentos. Então cheguei, cara, no banco. Aí no primeiro jogo, eu falei, ok, primeiro jogo, segundo jogo não joguei, terceiro jogo não joguei. Falei, cara, não é possível. O que está acontecendo? Será que eu não estou treinando? Será que eu não estou... Mas não era isso, era mesmo essa questão de adaptação. Depois eu comecei a jogar e fiquei de titular e o aí tempo foi todo, sim. Joguei... E no campo, tipo, falar o básico você aprendeu, assim, passa a bola... Sim. Sim, eu aprendi na época. Reclamar com o juiz fazendo. Não é só... Até algumas, eu lembro na época, hoje realmente eu perdi muito. Perdi muito porque depois tive que aprender outras línguas, né? Tive que sair de lá, fui para Itália, tive que aprender o italiano. Falava um pouco de inglês ou não? Não, falava nada de inglês. Nada, zero. Mas eles falavam inglês em algum momento ou era só alemão mesmo? Só alemão, sabe? O pessoal não era muito fã de falar outras línguas. Porque eu acho assim, eles entendiam que nós estávamos ali. Então a gente tinha que realmente se dedicar. Então tinha essa ajuda, né? O pessoal ajudava. Eu peguei um cara muito legal de companheiro de quarto, que ele me ajudava muito. Ajudava muito, assim, as coisas na televisão, ele me falava. Entendi. Ele me dizia, cara, isso aqui se chama isso e tal. Um cara mais velho até, assim, ele me ajudou muito, Peter, o nome dele. Então isso ajudou na minha adaptação. Eu vi que o pessoal queria realmente ajudar. Claro, teve alguns momentos, vamos dizer assim, de ciúmes da parte de outros jogadores, porque a gente chega para tomar o lugar de alguém. E aí isso sempre gera... Claro, né? Um ciúmes e tal, uma competitividade, né, entre os jogadores, mas aí a gente tem que se posicionar. Eu acho que aí vem muito também do nosso posicionamento, de mostrar para eles que a gente está ali para ajudar, a gente não está ali para atrapalhar, é realmente para fazer com que aquele time cresça de uma certa forma. E eles entenderam, né? Depois também com a chegada de outros brasileiros, o Zé Roberto foi para lá, Paulo Rink, então nós começamos... Aí melhorou. Melhorou. Eu cheguei com o Paulo Rink, na verdade, o Zé Roberto chegou depois. Então isso facilitou também essa adaptação, de ter um outro brasileiro, né? Ter outro companheiro assim. E como falasse, ficou quanto tempo lá? Então, eu fiquei de 97, cheguei em 97, em 2000 eu fui vendido para Roma. E aí foi uma vida completamente diferente. Imagino, né? Porque sair da Alemanha para a Itália... A Alemanha você pegou friozão, assim, você pegou... Peguei friozão. Quanto? Peguei menos? friozão. Já peguei. Eu joguei um jogo contra o Bayern de Munique menos 12 na Alemanha. Como que cara, jogar com tanto frio? Ou você se acostuma? Eu falo pro pessoal, assim, que depois, assim, quando chega menos 10, cara, pode estar menos 15, 18, já 20, é a mesma já coisa. É a mesma coisa. Parece que a bola fica pesada, tudo fica mais difícil. Perna pesada, porque é muito frio. A bola onde bate dói, cara. Então é bem complicado jogar assim, sabe? Mas... Como que eles fazem com gelo no campo, com a neve no campo? Eles tiram? Os campos são todos aquecidos. Aquecidos? Eles têm essa estrutura. Pô. Já na minha época tinha. Então um gramado bom mesmo. Ele ficava, claro, né? Com neve, meio queimado, né? Ficava meio queimado, ou às vezes muito barro, porque... Né, chuva, né? Chuva, aí era água e tal. Mas a gente via os campos assim, com a neve toda em torno. E o campo lá, verde. Luva, jogava também. Alguns momentos joguei de luva. E a orelha, como faz? Porque a orelha gela, né? Gela também. E tem jogadores que colocam, né? Uma proteção. Orelha, uma proteção. Eu já não era muito fã de usar assim. Usei algumas vezes para treinar, principalmente. Para treinamento, sim. Treinamento tinha que usar, porque realmente era muito frio. E também questão de lesão, né? Porque no frio, questão de lesão muscular piora, né? Piora. Tem que aquecer melhor. Aquecer bem. Então tem que ter esses cuidados. Você chegou a se machucar lá, não? Me machuquei algumas vezes. Tive uma lesão muscular grave, até na coxa. Fiquei 3 meses para me recuperar. Mas são coisas, né, que futebol fazem parte. E